Queridos irmãos, queridas irmãs, boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa casa. Que a paz e o amor do Mestre Jesus desça sobre nós, permaneça em nossos corações. Aqueles que vêm pela primeira vez à nossa casa, sejam todos bem-vindos, sintam-se abraçados e acolhidos no amor do Pai. Aos nossos irmãos conectados através do canal do YouTube, os nossos irmãos do canal Alimento da Alma, sejam também bem-vindos, que Jesus os abençoe. Meus irmãos, daremos continuidade hoje ao nosso quinto MEAC, Mesa Espírita Allan Kardec, Fundamentos da Doutrina Espírita. E para abrilhantar a nossa noite, para iniciarmos a nossa reunião com muita luz, com muita vibração de amor, nós convidamos o nosso coral Semeador de Luz.
Agora, meus irmãos, para continuarmos com essa vibração, com essa energia, convidamos a todos para cantarmos juntos o Pai Nosso. Sentir a vibração que vem dos benfeitores espirituais, a envolver cada um de nós, em paz, em serenidade. Que nesta noite abençoada, o Senhor ilumine a nossa palestrante, para que nós, todos nós, sem exceção, possamos compreender mais um fundamento da tua doutrina. Sê conosco, Mestre, e que possamos, reunidos em teu nome, sairmos daqui fortalecidos na fé, na esperança e, sobretudo, na vontade firme de amarmos e de servirmos em teu nome. Assim seja.
Meus irmãos, e passando para o nosso tema de estudo da noite, dentro do nosso quinto MEAC, hoje o tema será comunicabilidade dos espíritos. Então, dentro dos nossos fundamentos da doutrina espírita, esse é mais um tema de estudo que será apresentado hoje pela nossa querida irmã Ana Cristina, e que Jesus lhe abençoe. Boa noite, meus irmãos. Que Jesus conceda paz a cada um de nós, que a espiritualidade benfeitora que agora que se encontra possa derramar muitas bênçãos, de muito amor, de muito carinho nas nossas vidas. Então, hoje nós vamos dar continuidade ao quinto MEAC, Mesa Espírita Allan Kardec, tratando de mais um fundamento, né? Mas antes da gente falar desse fundamento em si, dizer dessa gratidão imensa, né, de poder trabalhar com o Evangelho de Jesus no MEAC, podendo falar um pouco também desse trabalho do nosso codificador Allan Kardec, do quão importante foi deixar a nós essa doutrina, a mais pura consolação para todas as nossas dores, para todos os nossos corações. Bom, então já falando, né, da comunicabilidade dos espíritos, vamos começar com algumas reflexões aqui. Quem nunca, talvez, aqui neste salão, em algum momento dessa existência, não entrou em comunicação com o plano espiritual? Se não foi conosco exatamente, talvez conhecemos alguém que já tenha tido essa experiência. E se conhecemos alguém, vamos ter vários relatos, várias histórias das mais variadas sobre a comunicação com o plano espiritual. Aí a gente pensa assim, mas será que nunca entramos? O que pensar então dos nossos sonhos, quando um ente querido que já partiu para o plano espiritual, nós vamos naquele sonho reencontrá-lo, dar aquele abraço fraternal, sentir mesmo aquele abraço e às vezes até o toque. Será, meus irmãos, que foi somente um sonho? Ao despertar na matéria, não vamos ter essa sensação de que realmente nos encontramos com esse ente tão amado? E ainda mais nas situações de dificuldade que todos nós vamos atravessar. Será que nunca sentimos uma mão amiga, um espírito amigo a nos consolar, a cuidar de nós, a nos levantar o ânimo? Sabemos que muitas vezes já passamos por essas situações. E esse é um dos fundamentos também básicos da doutrina, porque a própria doutrina veio ter conosco através da comunicação entre os espíritos. Então, são exemplos que nós estamos trazendo aqui, comuns do nosso dia a dia, e nós já entendemos como se dá essa comunicabilidade. Tem uma frase que circula na internet, e não se sabe bem a autoria, que diz o seguinte, que nós não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais vivendo experiências humanas. E é verdade, porque quando Kardec nos diz que somos espíritos imortais, que vamos a cada encarnação, a cada existência na matéria, para aprender um pouco mais, para aprender a se libertar dos vícios e dar continuidade nas nossas qualidades, o que seria isso então, se não a gente está sempre retornando para progredir? E então, se a gente está aqui hoje, encarnado, não será diferente dos desencarnados que estão fora da matéria. É o que o Kardec vai nos mostrar com muita naturalidade. É o Kardec que vai nos mostrar que muitas vezes somos acometidos de emoções repentinas que não são nossas. Muitas vezes nós vamos perceber também alguns conselhos, pensamentos amigos, até intuições.
O que será isso, se não essa comunicabilidade entre os espíritos? Então, só aqui a gente já vai entender aquela frase de Kardec, que está no Livro dos Médiuns. Todos somos mais ou menos médiuns. Todos temos essa capacidade, num certo sentido, de entrar em contato com o plano espiritual. Mas a gente tem que entender que a comunicabilidade dos espíritos, ela não é exclusiva da doutrina. Nós sabemos disso, assim como os demais fundamentos. Inclusive, nós vamos perceber aí que vem desde a Grécia Antiga, quando a gente falava dos oráculos. Platão tem uma frase, ele diz assim, ele diz que não se pode dizer que uma pessoa é profeta se ela somente interpreta oráculos. Ou seja, se ela faz aquilo através do seu pensamento, ela não é um profeta. Mas, se ela traz um conhecimento exterior a ela, uma espécie de revelação, aí nós já consideramos uma comunicabilidade. No oráculo de Delfos, que foi o que ficou mais famoso, para vocês entenderem, meus irmãos, foi quando se iniciou mesmo o processo das pitonisas. O que eram as pitonisas? Médiuns hoje. Hoje compreendemos que eram as médiuns da antiguidade. Essas mulheres, elas estudavam, elas trabalhavam os conselhos para passar adiante e ficavam no oráculo de Delfos ali para trazer conselhos, tudo aquilo que as pessoas comuns precisavam, mas também nobres e reis. Inclusive, muitos reis tinham as suas pitonisas de extrema confiança, porque dependiam das suas previsões, das suas visões sobre batalhas e tantas outras coisas, que eles as utilizavam dessa maneira. O que ficou muito conhecido no oráculo de Delfos? Aquela frase famosa de Sócrates, conhece-te a ti mesmo. Ele também buscava ali respostas e foi a resposta que ele recebeu. Além do oráculo de Delfos, o que a gente coloca aí para vocês também? Um exemplo claro dos povos originários da nossa terra, do nosso Brasil, a pagelança. O que é a pagelança? Esses índios que têm um chefe, que é o pajé, que em rituais vai buscar essa comunicação com os espíritos ancestrais para ter respostas sobre possíveis curas, sobre possíveis conselhos à sua tribo. Ele vai fazer o seu ritual devido e vai colocar ali toda a sua emoção, encontrar com esses espíritos para trazer a informação necessária. Então, o que a gente vai percebendo? Quantas culturas já trabalhavam e trabalham a comunicabilidade entre os espíritos? Vamos ver também, em outras culturas, por exemplo, os hindus, os Vedas, ou mesmo os egípcios, todos já trabalhavam essa comunicação. Os pais da igreja, existe um texto de Santo Agostinho falando a respeito da evocação dos mortos, de São Jerônimo, de tantos outros que, assim como nós, estamos buscando respostas para essa comunicação. Então, a gente vai ver, inclusive, na Revista Espírita de janeiro de 1858, Allan Kardec fazer esta listagem. Ele traz na Revista Espírita tudo isso que a gente precisa saber sobre tudo isso que aconteceu já na história da humanidade. E como que ele faz isso? Aí ele vai perceber uma coisa. Bom, se já aconteceu em todas as culturas, em milhares de gerações, existe ali um princípio que deve ser visto. E se existe um princípio, porque esse princípio não é algo positivo? Por que ver nos espíritos que comunicam demônios? Então, ele vai fazendo esses questionamentos nesse artigo da Revista Espírita. E ele vai dizer para nós por que nós não nos damos por encerrado a nossa vivência apenas aqui na matéria, porque nós somos seres espirituais. Nós somos seres que buscam o transcendente, que buscam o divino, algo que é exterior a nós, porque a nossa essência é espiritual. Estamos aqui de passagem na matéria. Então, o raciocínio de Kardec é assim: não há nada absurdo evocar os mortos. Não há nada absurdo ter a crença das mais variadas formas de que se pode entrar em comunicação com o plano espiritual. Aí, Kardec vai nos trazer, por exemplo, uma fala muito importante. Ele diz assim: a história da doutrina espírita é a história do espírito humano.
Não tem como hoje nós estudarmos Kardec se não conhecemos todas essas fontes. Ele foi lá e buscou. Ele está nos dizendo na codificação que é um conhecimento que foi sendo construído durante várias eras. É claro que a doutrina vai trazer esclarecimentos profundos. A doutrina vai trabalhar o exercício dessa comunicação e ela vai trazer isso baseado na racionalidade. O fato mediúnico, então, vem da história da humanidade. E os não religiosos, os historiadores, já nos apresentavam isso. Eles estudam Moisés, e quando eles estudam Moisés, eles vão dizer o seguinte: aquela tábua dos 10 mandamentos naquela época foi muito importante, foi um fator de progresso. Segundo os historiadores, Moisés conseguiu conter toda uma barbaridade que tomava conta daquele povo. E então, somente por essa voz exterior à religião, nós já vamos perceber que Moisés já vinha numa época que era necessário trazer aquelas leis divinas. Mas o que é importante aí nessa comunicabilidade que Moisés vai estabelecer? Além da voz direta, da inscrição na própria pedra dos 10 mandamentos. Ele vai trazer para nós que era algo natural, que era algo que acontecia desde sempre. Inclusive, o próprio Moisés depois vai proibir a evocação, porque ela acontecia da forma mais desrespeitosa possível. Ali ele proíbe, naquele sentido de não se ter o recolhimento necessário, porque estava se criando a idolatria. E isso não era importante com relação à comunicabilidade. Aí a gente vai ver então a doutrina espírita, a importância dela diante dessas questões que Moisés já nos trazia. O que a doutrina espírita vai nos trazer? Ela vai dizer para nós que a comunicabilidade não necessita do profeta, do profetismo. A doutrina vai nos dizer que essa comunicabilidade não precisa do personalismo, uma pessoa única que vá nos trazer esses conselhos, porque até então era sim visto na humanidade. Jesus, ele não pôde ainda, à época dele, deixar de ser ainda o profeta, diferentemente dos demais, porque o que a gente vai ter com Jesus? Jesus, ele vai já convidar os seus apóstolos para serem aqueles que dariam a continuidade do seu evangelho. Então já era um tipo diferente de trazer a mensagem divina. E a gente vai falar posteriormente sobre a comunicabilidade de Jesus. Mas por enquanto, a gente precisa entender, por exemplo, duas situações. Uma está no Velho Testamento e a outra no Novo Testamento. No Velho Testamento, um exemplo claro disso está ali no livro 1 de Samuel, ali no capítulo 28, quando o rei Saul, ele vai na cidade de Endor buscar uma pitonisa, porque o seu profeta Samuel já havia falecido. Ele queria conselhos. Chegando lá, ele pede os conselhos e a pitonisa dá o conselho através do espírito de quem? De Samuel. Samuel se apresenta e diz para ele não entrar naquela batalha, senão ele iria perecer. Prepotente, Saul entende que não era Samuel, que era qualquer outro espírito demoníaco, e entra em guerra. E o que acontece? Ele perece com todos os seus. E aí a gente já vai entender só por essa história que está em Samuel, como que já essa comunicabilidade era uma questão natural. E aí Kardec pergunta de novo, por que acreditar que era um demônio, se queria evitar o mal, se estava desejando o bem para ele? Então ele vai fazendo esses questionamentos para a gente também se perguntar. E um outro exemplo que está no Novo Testamento, né, que é no capítulo 17, né, de Mateus, nos itens de 1 a 13, a transfiguração no Monte Tabor. Naquele dia, Jesus já se afastava da Galileia e já ia em direção a Jerusalém. Chegando ali naquele Monte Tabor, estava ele, Pedro, João e Tiago. Acontece que naquele instante, ele se resplandece de luz e aparecem diante dele Moisés e Elias. Os apóstolos ficam atemorizados, que não conseguem se aproximar. Então Jesus fica numa conversação ali, rápida, e eles atemorizados ouvem uma voz direta dizer: eis aí o meu filho bem-amado, segui-o.
Depois disso, Jesus vai, chegar e dizer a eles, não tenhais medo, não tenhais medo. E depois vai dizer, é necessário que as profecias se cumpram, devemos seguir a nossa jornada. Então, nessa transfiguração do Monte Tabor, também percebendo aí o que a gente vai entender hoje com a doutrina, essa naturalidade, essa simplicidade, essa não necessidade de se ter um líder. Porque quando a gente pega o profetismo, é onde a gente vê o sobrenatural. Por quê? Porque esse profeta é como se ele fosse escolhido, só ele pode fazer. E agora, com a doutrina, nós vamos ver que todos nós somos mais ou menos médiuns, que podemos, em algum momento, entrar em comunicação com o plano espiritual. E aí, a doutrina espírita ela vai dizer para nós que a comunicação com os espíritos nos traz uma fonte inesgotável de conhecimento. Pelo relato dos espíritos, nós vamos ter condições de dirigir as nossas vidas, de mudar as nossas vidas. Quantas vezes vamos ouvir relatos difíceis de pessoas que sofreram bastante por conta de vaidades, orgulhos, egoísmos, e nós vamos tomar aqui para aprender. E aí a gente vai entendendo então, quando Jesus diz, que virá outro Consolador, e nesse Consolador não se terá uma figura. Por quê? Porque será um corpo de doutrina. Nesse corpo de doutrina, nós iremos aprender todas as coisas. Ele diz, o Consolador prometido ensinará todas as coisas a cada um de vós. E é com o Consolador prometido que nós estamos em nossas mãos hoje, através da missão de Allan Kardec. Então, para a doutrina espírita, a comunicabilidade, ela é muito mais do que a questão da religião. Ela é a possibilidade da gente se solidarizar com as situações, as vivências dos outros, onde quer que eles estejam, aqui na Terra como em outros mundos. Essa mudança no pensamento da humanidade já acontece de certa maneira. Se nós formos parar para pensar, hoje a gente não tem tanto essa questão das superstições. Hoje nós já compreendemos que um parente nosso muito amado pode vir ter conosco. E já agimos de uma outra maneira. Em outras épocas não era dessa forma. E o que é mais importante na comunicabilidade é esse despertar que todos nós vamos conquistar de fato. Despertar do espírito, que é esse conhecimento do nosso estado futuro. O bem que fazemos hoje e o bem que queremos amanhã. E claro, se erramos, vamos acertar o passo. Então, meus irmãos, as mesas girantes, elas foram apenas a ponta do iceberg. Elas foram apenas o início para que o missionário Allan Kardec visse a necessidade daquele estudo, como poderia ser qualquer outro, mas ele estava sendo convidado a observar o fato mediúnico. Ele vai se dedicar a um trabalho hercúleo, extremamente rigoroso, de observação, de leitura de cada carta psicografada, cada carta que vinha de várias partes do mundo, de vários médiuns diferentes. Kardec vai ver que ali, para todo efeito inteligente, tem uma causa inteligente. Kardec vai ver que a morte do corpo só nos liberta do envoltório material, que nós não somos prodígios, nós somos individualidades. Kardec vai trabalhar tudo isso em cima de uma base racional. Então, ele vai dizer para nós o seguinte: a doutrina espírita, ela oferece todas as soluções possíveis. A doutrina espírita nos oferece a base racional dos fenômenos morais do ser humano. Olha que bonito isso. Está também nesse primeiro artigo da revista de 1858. Então, Kardec já está nos convidando a observar o que podemos fazer diante das evocações. Quantas são as evocações que Kardec fez? Quantas ele recolheu ali para analisar detidamente cada uma e, juntamente com o auxílio do Espírito da Verdade e dos outros espíritos da codificação, ele levou adiante esse trabalho. Esse texto é um pouco extenso, mas vale a pena a gente ler rapidamente. Eu vou ler para vocês, porque está também na Revista Espírita de 1858 e é
a narrativa da Luísa Charly, que é um espírito já desencarnado. Quando ela esteve em vida na última encarnação, ela era filha de uma pessoa proeminente, teve uma educação invejável, sabia falar 5 línguas, tinha manejo com armas, uma vida incomum para uma mulher da época. Mas era muito bela e muito humilde. Ela vai deixar o manejo das armas de lado, casará com um perrim, que era um fabricante de cordas, e vai auxiliá-lo no seu trabalho na fábrica, sendo conhecida como a Bela Cordoeira. A Luísa, ela era muito inteligente, ela escrevia poemas. E Kardec desejava, nessa evocação, obter algo nesse sentido. Aquela coisa do reconhecimento de que você foi uma poetisa, mas ela não vem dizer isso na mensagem. Primeiro, ela, com muita humildade, toma muito cuidado de dizer da sua felicidade, porque ali estavam espíritos muito sofredores, e ela tinha medo de chocá-los, ela tinha um cuidado para com cada um deles. Mas ela deixa essa mensagem para nós. E é importante a gente observar, porque a gente vai interpretá-la à luz da doutrina espírita, para a gente entender como que o Evangelho, por exemplo, segundo o Espiritismo, que veio como a comunicabilidade, nos alerta sobre isso que ela disse. Por exemplo, ela diz: na terra exaltei o amor, a doçura e os bons sentimentos. Aqui não é o amor que trato, é de uma caridade larga e austera e esclarecida. Homens, pensai que depende de vós ser felizes e fazer o vosso mundo um dos mais avançados no céu. Basta-vos fazer calar os ódios e as inimizades, esquecer rancores e cóleras, perder o orgulho e a vaidade. Deus ama aos homens que buscam progredir. Não tendes confiança nele? Preferis hoje ao amanhã. Vossa visão estreita limita os vossos sentimentos, o vosso coração e a vossa alma. A felicidade que vem de Deus é a verdadeira felicidade. O que a gente retira dessa mensagem da Luísa Charly? O que ela vai nos mostrar sobre esse princípio da comunicabilidade? Primeiro, essa questão dos esclarecimentos mais profundos da nossa alma, do nosso espírito imortal. O mais belo talvez seja esse amparo e esse consolo que ela já nos oferece sobre que caminho nós podemos tomar. Essa solidariedade de ter ali com Kardec e trazer essa importante informação, esse caminho verdadeiro no bem. E que somos todos da mesma essência. Para que rancores? Para que cólera? Para que orgulho? Para que vaidade? E aí ela vai nos trazer isso e a gente vai fazer uma rápida interpretação. Como não ver quando ela fala da confiança em Deus? Quando Santo Agostinho, no Mal e o Remédio, diz assim: a fé é o remédio certo para o sofrimento. Tendes confiança em Deus? Tendes fé. Quando ela fala da felicidade, que a verdadeira felicidade só encontra em Deus, como não lembrar do espírito de François Nicolas Madeleine a nos dizer: a felicidade terrena é efêmera, valorize o espírito. Como não lembrar quando ela fala que essa caridade que ela encontrou lá é um amor diferente? Ela falou a palavra, uma caridade austera. Olha o que o Espírito Protetor nos diz na mensagem A Fé e a Caridade. Essa caridade austera que só pode ser exercida pela abnegação e pelo sacrifício constante. Como não entender quando esse Espírito nos diz para valorizar a nossa alma? Quando ela diz aqui, os vossos sentimentos, os vossos corações e a vossa alma, valorizar e lembrar que Pascal nos disse lá na verdadeira propriedade. O que é o mais importante? Qual é a nossa verdadeira propriedade? Nada que se resume aos usos do corpo, tudo que se refere aos usos da alma, inteligência, qualidades morais e conhecimento. Então, vocês percebem que numa simples relato de um espírito, que ainda não é um espírito perfeito, nós já podemos traçar um novo caminho. Pela comunicabilidade dos espíritos, temos essa possibilidade de assim trabalhar os nossos corações. Então vejam, a doutrina espírita, ela vem ser essa
diretriz firme para a gente poder dar continuidade às tarefas no viver. A doutrina espírita, quando ela vai trabalhar a comunicação com os espíritos, ela vem trazer a responsabilidade, o respeito diante de cada relato, de cada evocação, porque são irmãos nossos. Poderia ser qualquer um de nós ali, desencarnado, a enviar o nosso relato, a nossa história de vida. Então, a gente vai ver que a doutrina espírita vai trabalhar na comunicação essa simplicidade, esse elemento espiritual. Kardec, no livro A Gênese, vai trazer para nós uma coisa muito interessante, que ele diz lá no capítulo 4, no item 17. Ele diz que a mediunidade tem sido para o mundo espiritual o que o telescópio foi para o mundo sideral, e o que o microscópio foi para o mundo muito pequenino. Olha que bonito essa comparação que o Kardec nos traz. Essa descoberta, essa amplitude, essa possibilidade de conhecimento inesgotável que a doutrina espírita nos oferece sobre a comunicabilidade com os espíritos. E aí a gente vai ver que a trajetória do espírito que nós temos hoje que fazer é essa lapidação, é entender que nós já temos a pedra bruta em nós, do diamante a ser lapidado. É essa essência verdadeira que Deus aguarda, que cada um de nós vai fazer o seu trabalho. E aí a gente traz também aqui rapidamente mais um outro texto que está no Céu e Inferno. Aliás, ali, meus irmãos, vamos encontrar inúmeros exemplos, vários relatos de vários espíritos que vão trazer da sua dor, da sua certeza de que fez o caminho correto. Quantas são as histórias que animam nossos corações e nos alertam sobre os perigos de andar no mal. E aí a gente vai ver rapidamente aqui no livro Céu e Inferno, uma mensagem que está no final do capítulo... do capítulo 12, em que um espírito deixa numa evocação uma mensagem importante para Kardec, que ele diz assim: toda vez que a gente for para um relato, cada espírito sofredor há de contar a vós a causa da sua queda, falará das suas esperanças, dos seus lutas e dos seus medos, narrará seus remorsos, suas dores, seus desesperos. Ao escutar, sereis tomados de compaixão. Saberás que Deus não jamais o perde de vista, jamais o abandona. Testemunhareis, então, a recuperação do transgressor, que pode ser qualquer um de nós, a trazer essa mensagem para outros irmãos nossos mudarem o seu caminho. Então vejam, meus irmãos, como é bonito entender que a comunicabilidade trazida pela doutrina espírita vai trazer a naturalidade desses relatos. Como não dizer, então, da comunicabilidade de Jesus? Essa que é muito diferente, né? Um espírito da mais elevada ordem, espírito puro, que já comunga do pensamento de Deus. Ele que, quando aqui esteve, entrava em contato direto com o Pai, médium de Deus. Ele que vai trazer até nós a mensagem divina que vai tomar conta dos nossos corações. Ele que é o intermediário celeste. Mas, como dissemos no início da palestra, ele não vai deixar que se morra ali. Ele vai deixar o Evangelho a ser divulgado, a ser levado pelos seus irmãos. Ele vai retomar posteriormente na figura do Consolador prometido, para estar conosco para todo sempre. O que Jesus deixa para nós através da comunicabilidade? Palavras que são a verdade em todos os tempos. Palavras que não são letra morta. Palavras que, como ele mesmo disse lá para a mulher samaritana, é o jorrar da água viva e de onde fluirá a vida eterna. Então, por aí a gente já vê que as palavras de Jesus são a verdade em todos os tempos. Quando ele diz para nós, pague o mal com o bem,
ame ao próximo como a si mesmo. Não julgueis, para não seres julgados. Ajuda-te, o céu te ajudará. Quando ele diz para nós, perdoe, para que Deus os perdoe. Quando ele diz da forma mais bela possível, vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que sou manso e humilde de coração. Então vejam, meus irmãos, a comunicabilidade do Cristo se faz presente hoje, através da doutrina espírita, na mensagem do Espírito da Verdade. Olha o que ele está dizendo. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos ensina o objetivo sublime da prova humana. Estou convosco e o meu apóstolo vos ensina. Então vejam, meus irmãos, nesta mensagem, inclusive, o Espírito da Verdade nos lembra, para que a gente possa ser o responsável para tomar conta da nossa dócil argila e sermos os artífices da nossa imortalidade. Gratidão, Kardec, por essa doutrina de luz, por ter assumido esse trabalho tão maravilhoso. Abençoa-nos, Jesus, a compreender a comunicabilidade dos espíritos de verdade nos nossos corações. Que o Mestre nos abençoe. Muito obrigado, Ana Cristina. Que Jesus te abençoe. Meus irmãos, vamos aos recadinhos da semana. Convidamos então os nossos irmãos, os médios passistas, para se dirigirem à sala do passe, para o trabalho preparatório. E o nosso primeiro recado da semana é que no próximo dia 11, nós inauguraremos o nosso espaço destinado ao nosso Bazar Semeia Arte. O Bazar Semeia Arte é o bazar do artesanato. Então, o grupo que se reúne aqui toda semana para confeccionar todas as peças aqui trabalhadas em nossa casa, nós teremos um espaço fixo aqui no prédio ao lado, onde nós teremos ali a exposição de todo esse trabalho. Nós teremos ali, né, todo o artesanato sendo oferecido a vocês. E é mais uma oportunidade que nós temos para alavancarmos fundos para a manutenção da nossa casa, das obras assistenciais. Aquele espaço anteriormente era a nossa clínica médica e odontológica, mas, graças a Deus, a demanda não existe mais essa procura aqui conosco, nesse prédio, de assistência médica e odontológica. Então, nossos irmãos têm aí uma assistência garantida, né, dentro daquilo que é oferecido pelo nosso poder público. Então, nós destinamos esse prédio ao lado para se tornar ali o bazar, que estará aberto, né, durante todos os dias das nossas reuniões públicas, e as nossas irmãs responsáveis por esse bazar estará lá para receber todos vocês. Inclusive, o nosso próximo bazar, com a inauguração no dia 11, será já com as nossas amostras, né, de tudo que foi confeccionado para o Natal. Então, dia 11, das 8h30 às 15 horas, será a grande inauguração desse espaço. Está sendo tudo muito preparado, com muito carinho, né, Fabiana? Com muita organização desse espaço para receber todos vocês. Então, nas próximas semanas, a gente volta a reforçar esse comunicado. E já lembrando que toda essa verba destinada, né, do nosso bazar ali de Natal vai ser, né, com o objetivo de nós trabalharmos a nossa campanha de Natal. Então, já entrando o mês de novembro, a gente já começa a trabalhar muito forte aí nas arrecadações, para a gente permitir mais um ano uma grande festa, como a gente realiza todos os anos. E tudo isso é possível graças à nossa união, à nossa colaboração, ao nosso trabalho conjunto. Então, será mais um ano, né, Fabiana?
que nós vamos assistir pelo menos quantas famílias? Mais de 300 famílias, vamos assistir com a cesta básica, os brinquedos, né? Tanto masculinos quanto femininos. E nós temos muito cuidado todos os anos na preparação de tudo isso, né? Principalmente na escolha dos brinquedos. Levamos aqueles brinquedos, não simplesmente a escolha pelo preço, né? O mais barato, né, Fabiana? Mas aquele brinquedo que nós gostaríamos que os nossos filhos também brincassem. Então, nós temos esse cuidado muito grande de escolher aquilo que de fato tem qualidade, aquilo que de fato tem segurança. Brinquedos iguais, inclusive, bem lembrado, né, Fabiana? Então, toda criança recebe, né, brinquedos iguais para não ter aquela coisa de achar que uns são privilegiados e outros não. E aí, meus irmãos, nós estamos no trabalho aí de cotação, de fornecedores para a gente buscar essas aquisições, e nós estamos encontrando aí na média de R$70 o valor dessa cesta básica, contendo ali os itens essenciais necessários aí para uma alimentação. E nas próximas semanas nós divulgaremos também os itens dessa cesta, né, Fabiana? Aqueles itens principais. Aqueles que não tiverem condições de contribuir com o valor integral da cesta, podem contribuir com o valor parcial, podem trazer os alimentos, mas o nosso objetivo também é montar as cestas básicas, contendo todos os itens, né, de forma igual, para que não exista também ali qualquer diferença na tratativa e na doação. Então, nós estamos aí na busca de fornecimento disso, está na casa de R$70 que o Leone nos posicionou, e aqueles que tiverem condições de doar em dinheiro, doar o alimento, sempre será muito bem-vindo. E os nossos bazares também, a nossa pizza, que será promovida no mês de novembro, tem por objetivo também nós alavancarmos fundos com esse fim. Tá bom? Então, desde já, nós já agradecemos todos aqueles que tiverem condições. Nas próximas semanas, nós continuaremos com esse recado, com esse trabalho de arrecadação. Então, nós encerramos aqui a nossa reunião da noite de hoje, agradecidos por mais essa oportunidade, por essa assistência espiritual que esteve aqui presente, e que nós tenhamos uma excelente semana, que tenhamos também a nossa fé renovada a cada dia, as nossas esperanças, acreditando num futuro melhor. E eu convido a Fabiana para a nossa prece final e o nosso trabalho de fluidificação das águas. Que Jesus os abençoe. Enquanto o Jordão chega para a fluidificação das águas, lembrando que nós vamos ter 3 distribuições de Natal e cada um de vocês é convidado a participar da distribuição. São dias bem marcantes no coração, então todos são convidados. E vamos, nesse instante, pensando em Jesus, lembrando da sua figura tão humilde, tão doce, a convidar a cada um de nós a caminharmos pelo seu Evangelho, aprofundando, não só no texto, mas no sentimento. Cada palavra nos chama, nos convida a amarmos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, a perdoarmos toda e qualquer ofensa e, sobretudo, a entendermos que somos únicos, mas que somos todos iguais, todos irmãos. E assim, nesta noite, unindo o nosso sentimento à nossa oração, vamos rogar pela paz na terra, pela paz em cada cantinho deste planeta, que só será possível quando nós praticarmos a paz em nós mesmos e com a oração que Jesus nos ensinou,
Vamos rogar a fluidificação, a magnetização das águas, a preparação para o passe nos nossos irmãos que não estão aqui, que estão em seus lares. Oremos com fervor pela paz no mundo. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Vamos em paz. Que Jesus nos acompanhe.